Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado. Novamente convidá-los para mais uma leitura, análise e reflexão sobre os textos bíblicos, né? Hoje atendendo mais uma demanda da minha amiga, companheira, parceira de trabalho, minha inteligência artificial Gemini, né? Que me trouxe uma demanda a respeito do livro de João, capítulo 4, a mulher de Samaria, né? O diálogo de Jesus com a mulher samaritana, né? E nesse texto eu quero que as senhoras e os senhores prestem bastante atenção, porque é um texto que revela, João revela o golpe, né? O quanto Jesus é golpista, né? E o golpe que ele está dando nessa mulher samaritana, né? Então veja como o texto já começa quente, né? João capítulo 4, a mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. Então, veja que Jesus estava batizando pessoas, né? João vai dizer que ele saiu daquele lugar, não foi à toa, por um motivo. Por quê? Porque ele sabia que os fariseus iriam ao encontro dele. Por quê? Porque não se batiza pessoas para perdão dos pecados, se sacrifica animal para perdão dos pecados. O sacrifício de animais para o perdão dos pecados é a oferta que Deus pediu, né? Cobriu o pecado com a pele do animal. E batismo para perdão dos pecados é como a oferta de Caim, certo? Fruto do campo, não é que Deus pediu. Então, Jesus certamente sabia que os fariseus iriam lá questionar com que autoridade ele estava fazendo aquilo, né? Com que autoridade ele estava perdoando o pecado das pessoas através do batismo, né? Só que aí João vai dizer que nesse exato momento Jesus até saiu, mas não era ele que estava batizando, era os discípulos dele, mas estava fazendo em nome de Jesus dando mesmo, né? Pior ainda para Jesus, né? Por quê? Porque está colocando outras pessoas como cúmplices no crime dele, né? Então o texto vai dizer que ele se retira da Judéia, né, e vai para a Galiléia, né? E era necessário atravessar uma província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Siscar, perto das terras de Jacó, que dera seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Então, ou seja, da hora sexta, né? Já um indício, número 6, né? Ou seja, o número do engano, significa que vem engano por aí, certo? Então, ou seja, Jesus sentou-se perto, né, da fonte de Jacó, que estava lá, uma fonte que tinha água lá, e como ele estava com sede, ele ficou sentado lá, esperando lá, né, alguém aparecer lá. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dar-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, ou seja, os discípulos de Jesus, junto com Jesus, todos resolveram picar a mula quando descobriram que os fariseus haviam ouvido falar, né? Tinham ouvido falar que Jesus, junto com seus discípulos, estavam batizando muitas pessoas lá para perdão dos seus pecados, é isso que o batismo representava, perdão dos pecados, né? Nascer de novo, como Jesus disse, que ninguém entraria no reino dele se não passasse pelo batismo, né? Nascesse de novo, né? Então, ele vai pedir à mulher samaritana que está colhendo água ali no poço para dar ele água de beber, porque os discípulos dele não estavam perto dele, todos eles tinham saído fora, correndo dos fariseus, mas os discípulos então foram comprar comida, né? E Jesus estava lá morrendo de sede, com vontade de tomar água. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Por que os judeus não se dão bem com os samaritanos? Então a mulher pergunta para ele: ô Jesus, por que os judeus não se dão bem com os samaritanos? Né? Por que você aqui está me pedindo água? Né? Os judeus não se dão bem com os samaritanos? Né? Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e lhe te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Então a mulher pergunta para ele:
Ô Jesus, você está achando o quê? Que você é maior do que o nosso pai Jacó, que deixou para nós aqui esse depósito de água aqui para a gente poder beber água quando a gente quiser, não só a gente, mas os nossos gados, assim como os gados do nosso pai Jacó também beberam? Você está dizendo para mim, Jesus, né, que eu deveria dar água para você, porque se eu dar água para você, você me daria água da vida, por acaso, né? Quem você acha que você é? Você não tem nem suporte para pegar água aqui, você não tem nem a ferramenta para pegar água aqui. Como você está dizendo que vai me dar a água da vida, né? O que é uma verdade, é uma lucidez da mulher, né? Porque se ele tem a água da vida mesmo, né? A água que não que quem bebe não terá mais sede, por que ele está caçando água em outro lugar então, né? Então, ou seja, o cara que batizava pessoas para perdão dos pecados, ou seja, tinha água de instrumento, né? O cara que usou a água para transformar ela em vinho, né? O cara que disse que quem não passasse pelo batismo não nascesse de novo, ou seja, o ritual da água não entrava no reino dele. Esse mesmo cara agora está mendigando água para uma mulher, né? Ainda com ameaças ainda, dizendo que se ela soubesse quem ele era, ela deveria dar água a ele de beber, né? Dizendo para ela, se você soubesse quem eu sou, você me daria água de beber, né? E o que você me pedisse, eu te daria água da vida, né? Mas qual que é essa água da vida que Jesus está prometendo para ela? É a água do batismo, é o nascer de novo, né? Então, ou seja, a água dessa mulher aqui, ela é bem melhor do que a água de Jesus, porque a água dela aqui mata a sede, inclusive o próprio Jesus está indo atrás dessa água aqui para matar a sede, mas a água dele que ele usa para o batismo lá, me parece que não é o suficiente para matar a sede dele, né? Aí ele vai dizer: afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, mas para sempre, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de jorrar para a vida eterna. Então veja como ele mente para essa mulher, né? Se da água que ele vai dar para ela, né, mata a sede, a pessoa não torna a ter sede, né? Que essa água do batismo, com certeza é a única água que ele tem, né? Então, por que ele está com sede, então? Né? Por que ele está pegando água com outra pessoa, no poço de outra pessoa, então? Né? Então, ele vai dizer para essa mulher que se ela beber dessa água que ela está bebendo, ela vai continuar tendo sede, mas se ela beber da água dele, ela não vai ter mais sede. Então, por que ele está tendo sede, então? Se a água dele mata a sede para sempre, por que ele está com sede, então? Né? Para você ver como Jesus é um golpista, né? Ele está basicamente dizendo para a mulher dele que a água, para a mulher que a água do batismo que ele usa para batizar, né? Com certeza é uma água que eles não bebem, é melhor do que a água do poço dela que ela usa para beber. Então por que ele não bebe da água do batismo dele para matar a sede dele, então, né? Quer convencer a mulher a beber da água do batismo, enquanto ele bebe da água pura ali do reservatório da mulher ali, né? Ele vai dizer, né? Se quem bebe da água dele joga água, né, viva, jorra água viva para a vida eterna, por que ele então está precisando da água dos outros, então? Por que ele então não está jorrando água viva, né, para ele mesmo matar a sede dele? Você vê como é que ele é mentiroso, golpista, né? Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Aí então a mulher vai falar para Jesus: então me dá dessa água, então, Jesus. Porque se ela é uma água que você bebe e nunca mais tem mais sede, então me dá dessa água, então, porque eu estou cansado de vir aqui todo dia, né, buscar essa água aqui no poço, né? Quero beber dessa água sua para não ter mais sede, né? Porque se você parece que não bebeu dessa água, porque você está com sede, né? Você é o dono da água e não bebeu da água, né? Pra você ver como é que o cara é golpista, né? Acudiu-lhe Jesus: vai, chama o teu marido, vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então Jesus vai dizer para essa mulher: eu vou dar dessa água para você, e você vai lá e chama o seu marido, né? Aí a mulher vai dizer: eu não tenho marido. Aí Jesus vai dizer para ela: não, certamente você não tem marido, né? Você teve outros 5, né? E esse agora que você tem também não é o seu marido. De novo, o número 6, o número do engano, né? Por que o número do engano? Por causa da verdadeira adoração que Jesus vai falar aqui, que é o verdadeiro engano. Que tudo que Jesus fala é engano, é mentira, né? Aí a mulher, ó, Senhor, disse a mulher: vejo que tu és profeta. Então a mulher percebeu que Jesus era profeta, porque o profeta tinha, né, essa identidade, né, de apontar o dedo para os outros, né?
profeta vivia de julgar os outros, né? Então, povo de Jerusalém, você não sacrifica mais animal para perdão dos pecados, Deus vai matar você. Você que está adulterando aí, né? Deus vai matar você. Então, o profeta vivia de apontar o dedo, de julgar os outros, né? Então, ela percebeu que Jesus era profeta, por quê? Porque Jesus estava basicamente acusando ela, né? Falando com ela assim, você é adúltera, né? Tem certeza que eu vou te dar a água da vida eterna? Porque você é adúltera, tá? Esse que você está com ele não é seu marido e o que você teve antes também não era. Então a mulher olha para ele, vê que ele está acusando ela, apontando o dedo para ela, falando, só pode ser profeta, né? Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então ele está falando, basicamente dizendo para a mulher assim, como ela acredita que ela é judeu, embora não seja um bom judeu, porque em vez de sacrificar animal para perdão dos pecados, ele está, né, batizando para perdão dos pecados, transformando pão e vinho no cordeiro, né, frutos do campo para perdão dos pecados, a oferta de Caim, né? Então a mulher vai dizer para ele, né, aqui, ó Jesus, né, já que você é profeta, os profetas mandavam adorar lá no templo de Jerusalém, né? Mas você diz que não tem que adorar no templo de Jerusalém, você diz também que não tem que adorar no monte, onde nossos pais ensinou que deveria adorar, né? Aí Jesus vai dizer para ela, né, Jesus vai dizer para ela, não, você pode crer que a hora vem, e essa hora já chegou, né, quando nem no monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então, ou seja, Jesus não fosse profeta, porque se ele fosse um profeta de Yahvé mesmo, o que ele deveria ensinar como filho do homem, profeta Isaías ensinava, Jeremias ensinava e todos os outros, né? Que as pessoas levassem o sacrifício delas, né, para a casa de oração, que era onde? O templo de Jerusalém, que as pessoas voltassem a ter a aliança estabelecida com Deus, que desde o Éden existia, que é o quê? O sacrifício de animais para perdão dos pecados, que fosse entregue no templo, né, fosse ofertado no templo. Ou seja, eles deveriam adorar no templo. Né? Mas Jesus não é um falso profeta, porque ele traz a oferta de Caim, né? Batismo para perdão dos pecados, né? Frutos do campo para perdão dos pecados, oferta de frutos do campo, né? Pão e vinho, né, em vez do cordeiro, né? Então, ou seja, ele é um falso profeta, mas como ele está enganando ela sabe muito pouco sobre ele, então até aqui está rolando, entendeu? Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então ele está dizendo, a salvação vem de mim, e o que vocês estão adorando vocês não conhecem, e nós conhecemos, porque nós somos a salvação. Né? Então vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que nós conhecemos. Né? Ou seja, está dizendo para a mulher que o Deus que ela adora não é nada. Fora é o Deus de Jesus, o Espírito Santo, que na verdade nem é Espírito, né? Porque senão não tinha conseguido engravidar Maria. Né? Mas vem a hora, e já chegou, quando verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, está contando uma mentira tremenda para a mulher. Está dizendo para a mulher que Deus é espírito, Deus não é espírito. Né? Não o Deus que os judeus acreditam, né? Da aliança de Yahvé, né? Do Deus de Gênesis, né? Criador de Gênesis, né? Porque Deus vivia com Adão e Eva, né? Ele era a imagem e semelhança do homem, ele era basicamente o próprio homem. É o próprio homem, Deus é o próprio homem, né? Então, veja bem, Deus não é espírito, nem o Pai de Jesus, que é o Deus de Jesus, que é o Espírito Santo, ele é espírito, porque ele até engravidou Maria, né? Da forma como todo mundo engravida outro ser humano, né? Porque se ele fosse espírito, Jesus deveria nascer espírito, não é verdade? Só que como Jesus nasceu de carne e osso, significa que o pai dele também é de carne e osso, o Espírito Santo. Então, o pai de Jesus, ele vai dizer que vocês têm que adorar o pai dele em espírito. Adorar em pensamento, porque espírito aqui é pensamento. Né? Mas não é em pensamento que você deve adorar, os judeus devem adorar a Deus. Deve adorar com obras, com sacrifício de animais para perdão dos pecados no templo. Certo? Não em espírito, como Jesus está querendo dizer aqui. Né? Então, ou seja, ela é o falso profeta, ela é o profeta da linhagem de Caim, né? Aí ele vai dizer, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então ela vai dizer para ele, isso se a gente tem que adorar em espírito ou não, isso aí eu não sei, Jesus, é basicamente o que ela está querendo dizer, né? Eu sei de uma coisa, vai vir um profeta, esse profeta aí diz que o nome dele é Cristo, é profeta, ele é o Messias, né? E esse Messias aí, ele vai, né, trazer a salvação, ele vai anunciar todas as coisas. Né? Aí disse-lhe Jesus, eu o sou o que fala contigo. Neste ponto chegaram
aos seus discípulos e se admiraram que ele estivesse falando com uma mulher. Então, a mulher vai dizer para Jesus: eu acredito que vai vir é um Messias, né? Ele anunciará todas as coisas. Diz que o nome dele é Cristo. Só que por que ela está se enganando? Porque o Messias ele viria reger as nações com vara de ferro. Então, ele iria fazer com que as pessoas retornassem a aliança dela com Deus, sacrifício de animais para perdão dos pecados. Essa é a oferta que Deus se agrada no templo. Jesus fez completamente ao contrário disso. Ele expulsou os campistas de lá, impedindo que as pessoas comprassem pombinhos, mais pobres comprassem o seu sacrifício, né, o seu animal para sacrifício, para perdão dos pecados. Então ele não poderia ser o Messias, né, porque ele não respeitava a lei do sábado, né, ele não honrava o pai e a mãe dele, ele não poderia ser o Messias. Né, ele não vinha trazer a nova aliança, que era essa lei impressa na mente e no coração das pessoas, porque em vez de sacrificar um cordeiro nascer, como a lei mandou, né, literalmente o cordeiro, né, Jesus transforma o cordeiro em pão, né, o corpo do cordeiro em pão e o sangue dele em vinho, ou seja, a oferta do campo, fruto do campo, a oferta de Caim para perdão dos pecados, a folha de figueira que Adão e Eva tentou cobrir o pecado e Deus não aceitou, porque queria pele de animal, né? Então a mulher vai dizer para ele: ó, eu não sei quem que você é, eu não sei se tem que adorar a Deus em Jerusalém ou no monte, em pensamento, como você está falando aí no Espírito. A única coisa que eu sei é que vai vir um Messias aí, ele vai anunciar todas as coisas. Aí Jesus pega e diz: não, esse Messias aqui sou eu. Você está falando com ele, sou eu, né? Aí os discípulos vão chegar, vão ver Jesus conversando com aquela mulher, né? Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram que ele estivesse falando com uma mulher. Por que eles ficaram admirados que ele estivesse falando com uma mulher? Porque até então Jesus é misógino, certo? Jesus não gosta de mulher. Por isso que os discípulos dele, os seguidores dele, tem que ser eunuco. Aqueles que seguem ele tem que ser o exército de 144 mil virgens, de homens que não se relacionam com mulher, né? Então eles ficaram admirados, né? Como é que Jesus pode estar conversando com a mulher ao mesmo tempo que proíbe nós de ter mulher, abandonar a família, tudo para seguir ele, e ele aqui conversando com a mulher, né? Todavia, nenhum deles disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cantaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então ela vai dizer, vai sair de onde ela estava pegando água e vai dizer para os companheiros dela da cidade dela: vem aqui para vocês verem um homem aqui que tem dito para mim tudo que eu tenho feito, né? Será que ele é o Cristo? Né? A ceifa e os ceifeiros, né? Aí olha só, nesse inteirinho os discípulos rogavam dizendo: mestre, come, mas eles dizem: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter ali porventura alguém trazido que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quem que é esse? O Espírito Santo, o Pai dele. Não dizeis vós ainda que há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vide os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E das artes se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Então, o que Jesus está querendo dizer para os discípulos dele? Assim, ó, você está achando que falta muito tempo? Não falta nem 4 meses para ceifa. Os discípulos perguntam para ele: Jesus, come, porque tinha ido buscar comida para Jesus comer. Jesus fala assim: não estou com fome, a única vontade que eu tenho de comer, a única fome que eu tenho é de fazer a vontade do meu Pai, do Espírito Santo. E o que é fazer a vontade do meu Pai? É semear o evangelho, ou seja, qualquer pessoa que quiser viver no meu reino vai ter que se batizar para perdão dos pecados, abandonar a aliança com Deus de sacrifício de animais para perdão dos pecados, né? E vocês vão ser os ceifeiros, então vocês vão arrancar, vocês vão matar, porque é isso que ele quer dizer com ceifar, né? Todas as pessoas que eu não semeei. Então, todas as pessoas que não querem se batizar para perdão dos pecados, que querem continuar sacrificando animais para perdão dos pecados, eu vou usar a minha inveja de descendência de Caim para ceifar essas pessoas, e vocês vão ser os meus ceifeiros, vocês que vão ceifar, né? Muitos samaritanos creem em Jesus. Muitos samaritanos daquela cidade creram naquele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. E me disse com tudo quanto tenho feito. Vinde, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. Ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido, sabemos que este é verdadeiramente o Salvador desse mundo. Então os discípulos, os samaritanos, vão dizer para a mulher: nós não acreditamos mais em Jesus por causa do que você disse, né? Nós acreditamos em Jesus aqui agora porque nós vemos que ele é o Salvador do mundo, porque nós testemunhamos a coisa que ele tem falado, que ele tem feito. Então, ou seja, se ele é o ceifeiro, né, e tá com essa autoridade toda aí, com certeza ele deve ser o filho do homem, deve ser o Messias, né? Só que ele é o falso Messias, né?
Por quê? Porque ele não vem restaurar a nova aliança que Deus estabeleceu com o templo de Jerusalém, sacrifício de animais para perdão dos pecados. Ele vem para trazer a oferta do campo, né? A oferta de Caim, né? Pão e vinho, batismo.